Oi, pessoal, tudo bem? Vamos gravar aqui a parte 2 da aula das orações subordinadas adverbiais, tá? Eu me estendi um pouquinho, porque acho que eu falo só como detalhista, né? Mas, assim, eu vou falando algumas coisas, vou explicando e tal, tudo bem? Mas eu vou anexar um vídeo também de outro canal e vocês poderão assistir os dois aí e comparar. A diferença da minha análise é que eu paro um pouquinho mais, tá bom? Mas os conceitos, eles são os mesmos. Nós paramos nas orações proporcional, né? Nas proporcionais, perdão. Agora nós vamos trabalhar nas comparativas, tá? Aquelas que elas exprimem, né, uma ideia de comparação. Vamos lá. Comparativa. Vou dar um zoom para quem estiver com o celular, fica mais fácil para acompanhar a aula. A oração subordinada, quando faz uma comparação em relação a um fato ou elemento da oração principal, é denominada oração subordinada adverbial comparativa. As conjunções usadas são essas daqui. Como, que, assim como, tanto, quanto, ou seja, tanto quanto, né? Tanto como, mais do que, menos do que, entre outras, tá? Sempre que expressa ideia de comparação. Olha só, vou falar uma coisa para vocês. Eu falei para vocês a questão das conjunções, para vocês memorizarem as conjunções. Sim, é necessário memorizar, mas olha só, quando eu falei do aspecto semântico, de vocês entenderem o que quer dizer a frase, isso ajuda muito. Por quê? Quando vocês conseguem identificar se uma oração é comparativa, se dá a ideia de comparação, de concessão, de proporção, de causa, de tempo, então aí fica muito mais fácil para vocês analisarem, tá? Então, por isso que eu falo para vocês prestarem atenção na oração no geral, tá ok? Não memorizar só a conjunção. Ah, não, essa conjunção, essa daqui é tal. Mas espera aí. Não é primeiro você não precisa analisar, ver o sentido, o que quer dizer a frase, né? Se ela expressa uma tempo, causa, etc. Tá bom? Então é isso. Ficou um pouco repetitivo, mas eu gosto de repetir para vocês não esquecerem. Tá? Então vamos lá. Comparativa. O rei tinha mais participação no governo que os colonos. Tá vendo? Essa daqui é a oração principal. Ó. O rei tinha mais que, menos que, lembra? Do grau lá, do adjetivo lá, daquelas coisas, né? Ó, o rei tinha mais participação no governo que os colonos. Tá? Essa daqui é a nossa oração subordinada. Tá? Tá vendo? Nesse caso aqui, para você iniciar a oração que os colonos, o rei tinha mais, aí já não fica legal, tá vendo? Então, não são todas as orações subordinadas adverbiais que vocês podem deslocar o adjunto, mas naqueles que expressa lugar, tempo, geralmente dá para fazer isso, mas nessa daqui não dá. Você não vai iniciar uma frase falando que os colonos, o rei tinha mais participação no governo. Fica um pouco estranha, tá vendo? Então, aí não dá. Tá? Então, essa daqui é a nossa OP, nossa oração principal, essa daqui é a nossa oração subordinada adverbial comparativa. Tá ok? Tem mais aqui uma parte, que aqui fala assim. Em alguns contextos, o verbo ou algum elemento que foi expresso na oração principal pode aparecer omitido na oração subordinada. E isso é verdade. É o que nós chamamos de elipse, né? Vocês vão ver as elipses nas figuras de linguagem, também vão trabalhar na questão da retextualização, mas isso eu acho que lá no ensino médio, com vocês, eu acho que a gente não vai ver aqui. Acho que nós não vamos trabalhar esse assunto. Mas vamos lá. Ó, o rei tinha mais participação no governo do que os colonos tinham, tá vendo? Então o verbo ele seria tinham. E aqui nós temos uma elipse. A elipse é quando você elipse verbal, quando você omite o verbo. Também tem as de pronomes, etc, tá? Então, ó, em algumas orações pode aparecer assim, tá? Nas comparativas. Essa omissão do verbo, tá bom? Oração final. Finalidade, hein? Finalidade. A oração subordinada que expressa finalidade em relação ao que é expresso na oração principal é denominada oração subordinada
adverbial final. Tá? Quais são as conjunções? As conjunções são essas daqui, ó. Não dá para dar mais um, vai ter que ficar assim, desculpem. Mas quem tem o celular, presta atenção, se não dá para ver, ouçam. As conjunções são a fim de que, para que, por que, para que, de maneira que, de modo que. Tá? Essas são as conjunções conjuntivas, né, mais empregadas nessas orações. Tudo bem? Vamos lá, analisar a oração. Ó, eles lutaram. Nós temos aqui um verbo, né, e aqui outro verbo, período composto, né, por subordinação. A locução conjuntiva, ó, eles lutaram, você já vê aqui o sujeito da oração também, né, e aí a gente procura a conjunção a fim de que, ó. Fim já fala finalidade, tá vendo? Expressa a finalidade. Tá? Então, a partir daqui, a partir da conjunção, essa é a nossa oração subordinada adverbial, tá? Final. Então, aqui, OP, né? Se fosse uma classificação, oração subordinada adverbial final. Nesse sentido aqui, essa até daria para vocês trocarem, ó, a fim de que ganhassem a liberdade, aí vocês poderiam colocar, né, vírgula, porque vocês estão deslocando, né, o sujeito aí, estão trazendo a subordinada, trazendo essa circunstância para frente, então eles lutaram, né, a fim de que ganhassem a liberdade, eles lutaram. Eu acho que ficaria assim, tá? Mas ainda assim, a construção sintática aqui é mais correta. Disfarçou sua pressa. Essa aqui já tem vírgula, tá vendo? De modo que ninguém a percebesse. Ó, de modo que. Então, de modo que indica a finalidade, tá bom? Tá vendo? Aqui também daria para vocês inverterem. De modo que ninguém a percebesse, disfarçou a sua pressa, tá? Então, aqui você precisa saber aí, conhecer essa conjunção, tá ok? Vamos para a próxima, que é... Nós estamos na final, agora a gente vai para... Faltam 3, a conformativa, a condicional e a consecutiva. Vamos lá. Conformativa. Muito bem. Deixa eu colocar um pouquinho assim. Ótimo. Conformativa. A oração subordinada que apresenta uma ideia de concordância, de conformidade a um fato expresso na oração principal é chamada oração subordinada adverbial conformativa. Observe o exemplo a seguir, mas antes do exemplo vamos ver as conjunções utilizadas. As conjunções mais utilizadas ou empregadas, né, são essas daqui: conforme, consoante, segundo e como. Tá ok? Como na ideia de conforme, tá vendo? De conformidade. Cuidado com essa daqui, hein? Que esse como ele aparece em outros tipos de orações. Tudo bem? Então, se atentem a isso, tá? Atentem-se a isso. Muito bem. Ó, os governantes foram escolhidos conforme votou a população, tá vendo? Então dá uma ideia de conformidade. Por que eles foram escolhidos? Tá? Porque a população votou neles, né? Então conforme votou a população. Então dá a ideia de conformidade, né? Então uma oração conformativa. Tudo bem? E essa daqui também daria para vocês inverterem aí, também, não teria sem nenhum prejuízo, tá bom? Condicional, expressa a ideia do quê? De condição, tá? Bem fácil. Vamos lá. A oração subordinada que acrescenta uma hipótese, condição, para que o fato expresso na oração principal ocorra, expondo uma ideia de suspeita ou incerteza, recebe o nome de oração subordinada adverbial condicional. Olha só o que ele fala aqui, ó. Condição para que o fato expresso na oração principal ocorra. Responda uma ideia de suspeita, tá vendo? Condição, incerteza, né? Essa daqui é muito fácil. Sempre pegar a ideia de condição vai ficar mais fácil para vocês. Ó, as locuções, as conjunções ou locuções conjuntivas são essas aqui. Caso, se,
contanto que... Tá, locuções são formadas por duas palavras, lembrando disso, tá? Não sei se eu falei lá no começo, mas, ó, contanto que é uma locução, são duas palavras, por isso nós chamamos de locução, tá ok? E aqui conjunção porque ela está sozinha. Então, é caso, se, contanto que, desde que, salvo se, a menos que, sem que, uma vez que e entre outras. Lembra do aspecto que eu falei para vocês, do sentido da frase. Olha, expressa uma ideia de condição, expressa uma ideia de conformidade, de proporção, tá? É muito importante para vocês identificarem essas orações e classificá-las, tá? A oração subordinada é que acrescenta... bom, já falei, né? Vamos ver a frase. Se defendermos a democracia, teremos um futuro melhor. Tá vendo esse se? Já dá ideia de condição, ó. Tá te dando uma, ó, se fizer, né? Se fizermos isso, se defendermos, né? Se comprarmos, então já dá ideia de condição, né? De incerteza, de suspeita, etc. Tá bom? E também vocês poderiam inverter, trazer aqui, teremos um futuro melhor se defendermos a democracia. Vocês poderiam inverter sem nenhum problema, tá? Mas, claro, que a oração subordinada, ela é a partir da conjunção, tá? A partir da conjunção até o final dela, tá? Ou até o ponto final, até a vírgula, ok? E aqui nós vamos analisar a consecutiva. A oração subordinada que apresenta um resultado, um efeito, uma consequência em relação ao fato expresso na oração principal é denominada oração subordinada adverbial consecutiva. Tá? Vamos ver as locuções que apresentam essa oração. As mais empregadas são tanto que, né, tal que, tamanho que, tá? E tão que também, ok? Então, ó, aqui fala um efeito, uma consequência, tá? Consecutiva de consequência. Qual é a consequência disso, tá? Então, assim fica mais fácil para vocês entenderem. Vamos lá, vamos continuar aqui. Olha só, vamos ver aqui a oração. Os reis tinham tanto poder que ninguém mais participava do governo. Ó. Os reis tinham tanto poder, tá? Tanto poder. Então, até aqui. E a partir daqui é a nossa oração subordinada. Ó. A partir do quê? Que ninguém mais participava do governo. Tudo bem? Então, ó, os reis tinham tanto poder, perdão, certo? E aqui, a partir do que aí vem a consequência, ó. Qual é a consequência? Que ninguém mais participava do governo, tá? Ou seja, então essa foi a consequência deles terem tanto poder, tudo bem? Certo? Então essa daqui é a nossa oração subordinada adverbial consecutiva. Pessoal, acabamos essas orações. Gostaria que vocês analisassem as orações do livro, do seu livro, observem bem, vejam, façam comparações. Vou mandar outro link, eu já falei, vou mandar um link para vocês assistirem a aula desde outro ponto de vista, isso vai ajudá-los. Porém, o conceito é o mesmo, eu trabalhei aqui, foi um pouquinho detalhista em alguns pontos, tá? Falta agora só a pontuação das orações subordinadas adverbiais, que é a questão da vírgula, como é usada a vírgula. Aí provavelmente eu vou ter que, vou preparar um PowerPoint, não sei se eu vou espelhar aqui no livro, tá? Porque eu acho que aqui eu não gostei muito do exemplo, tá? Dos exemplos que tem aqui. Aí eu vou preparar isso para vocês, tá ok? Então é isso aí. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.